Tudo bem, alunos? Pastor José Carlos, estamos aqui juntos para uma videoaula, aproveitando esse período de pandemia do coronavírus, né? Mas como o apóstolo Paulo disse, a palavra de Deus não está algemada. A nossa disciplina é Educação Cristã. Peguem suas apostilas da página 29. Estamos falando agora sobre o item 4.2, que fala sobre os centros de educação em Israel, certo? Então nós vimos a semana passada que a educação cristã sempre foi prioridade na ótica de Deus, e essa responsabilidade começou nos lares, na família, a princípio com os pais que funcionavam como uma espécie de patriarca, não excluindo também a mãe, mas é um papel muito importante na educação dos filhos, principalmente as meninas. Mas os próprios meninos até a idade de 5 anos, havia uma participação maciça das mães nessa questão da educação. Quando a criança judaica atingia 12 anos, a educação passava para um âmbito maior, mais externo, certo? A criança já podia participar das sinagogas e das atividades no templo. Então vamos ver um pouquinho como que era a educação cristã no sentido da nação de Israel. Quais eram os centros de educação cristã na cultura judaica do povo de Israel? Então, o centro da educação cristã era o templo, certo? O menino, como eu falei, né, aprendia uma educação com o pai, uma profissão, mas quando ele atingia uma certa idade, no caso 12 anos, ele já podia frequentar o templo, participar das reuniões, dos rituais, aprender sobre Deus, sobre a Torá. E o centro do ensino era o templo. A gente vê isso lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 a 28, quando a mãe de Samuel tinha feito um propósito com Deus de consagrar o menino a Deus. E ele foi lá ser educado com o sacerdote Eli, lá no templo, certo? E a história de Israel não deve ser considerada apenas um fato isolado, se bem que ele foi lá para residir e ficar morando lá com o sacerdote, fazer parte da família do sacerdote. Mas toda a criança, principalmente do sexo masculino, vale bem dizer isso, quando completava 18 anos, ele já era ingressado no centro de educação judaica. E o primeiro deles era o templo. Então a gente vê, né, outros fatores bíblicos, outras referências bíblicas apontando isso, né? O judeu preservava a cultura judaica, o ensino da Torá, e isso era feito no templo, certo? Surgiu outro centro de atividade educacional que ganhou bastante ênfase, que foi a sinagoga. O que aconteceu? Quando o povo de Israel, está na apostila aí na página 29, letra B, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, o templo também foi destruído, e mesmo que não fosse lá na Babilônia, eles não podiam frequentar o templo. A gente vê um pouco isso a respeito do Salmo 137, que eles penduravam, né, as harpas dos salgueiros e cantavam as canções. E o povo de Judá, mesmo lá na diáspora, mesmo lá no cativeiro babilônico, ele procurou manter as origens, a cultura e o ensino da lei de Deus. E foi criado a questão da sinagoga. A palavra sinagoga, ela é composta de 2 vocábulos. Sinagogue, aí no grego, né? Sim significa junto, agogue, adorar. Então significava adorar junto. O que era a sinagoga? Era uma espécie de uma congregação. Lá, tanto as crianças como os adultos aprendiam a manter a cultura judaica, os ensinos do Talmud e a Torá, o Antigo Testamento. Então a figura da sinagoga foi criada lá no cativeiro babilônico. Só que isso deu tão certo que quando eles retornaram, eles continuaram a usar a sinagoga. Então foi implantada a sinagoga agora no estado, na nação de Israel. No Novo Testamento havia o templo, também as sinagogas.
as sinagogas discutiam, interpretavam a lei, havia aquelas reuniões de ensino, e o templo era mais para as comemorações especiais, como Pentecoste, como Páscoa e aquelas outras comemorações. Mas a sinagoga se tornou, depois do cativeiro babilônico, o centro do ensino religioso de Israel, certo? Cabia ali na sinagoga a responsabilidade de disciplinar e instruir as pessoas que violavam a lei mosaica. A instrução geral era constituída basicamente de leitura e exposição das Escrituras. Convém salientar também que um ponto interessante a observar é que não era permitida a recitação das Escrituras de memória, apesar de todos terem essa prática de memorizar as Escrituras. Temia-se que no recitar ocorressem alterações inesperadas das palavras sagradas. Então eles não recitavam, eles liam mesmo, faziam, né, a leitura com a própria Torá, com as Escrituras. Bom, então nós vimos já 2 centros de educação, o templo, a sinagoga. Havia um terceiro que fazia parte do Antigo Testamento, a gente não vê isso no Novo Testamento, que era as escolas de profetas. As escolas de profeta constituem um fenômeno extraordinário quanto ao ensino. A gente vê no Antigo Testamento que há referências a essas escolas em narrativas dos ministérios do profeta Elias, do profeta Eliseu e do próprio Samuel. Samuel funcionou como uma espécie de profeta, juiz e sacerdote, certo? Não há dúvida que os profetas desempenharam um importante papel na educação do povo. Eles não apenas proferiam as profecias, havia o que a gente chama os profetas orais, aqueles que exerciam o seu ministério de forma oral, sem escrever. No caso, os 2 mais conhecidos, Elias e Eliseu. Mas havia também os profetas literários, que além de exercer esse papel de profecia oral, eles deixaram escritos livros, como Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, os profetas que a gente conhece. 5 deles são chamados profetas maiores, 5 livros, né? E 12 profetas menores, ok? Então, na prática, o profeta desempenhava o papel educacional mais importante e que era a figura central na educação nacional do povo de Israel, por causa de suas constantes exortações e recordações concernentes aos propósitos da vontade de Deus para com a nação israelita e a necessidade de viver uma vida correta. Este é o 4.2 da lição aí na apostila de vocês, na página 29. A seguir, falaremos sobre os propósitos da educação de Israel, que é o 4.3, ok? Se vocês tiverem dúvida, é só entrar lá no meu WhatsApp, no PV, e perguntar, questionar, e a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso, ok? Terminamos essa parte por hoje.